Olá, pessoal, bom dia. Sejam todos bem-vindos ao nosso encontro de hoje, nossa revisão sobre conteúdo de cinética química. Todos vocês tentaram responder as questões, responderam todas as questões, foram apenas 20, dá para vocês responderem rápido. Numa reação completa de combustão, foi consumido em 5 minutos 0,25 mol de metano, que foi transformado em CO2 e água. A velocidade da reação será, então trata de velocidade da reação. E a velocidade da reação, estamos trocando esse termo por taxa de desenvolvimento da reação, para que não fique a mesma palavra com significados distintos, um para física e o outro para química. Tá? Então trata-se de taxa de desenvolvimento da reação. Geralmente nessas questões de cinética química é interessante que a gente escreva a reação por completo e que esteja balanceada antes de respondê-la. Tudo bem? Então vamos lá. Foi uma reação de combustão do gás metano. O metano, ele apresenta a fórmula molecular CH4. Se é combustão, então significa dizer que vai reagir com gás oxigênio. Então O2 gasoso, produzindo o dióxido de carbono mais a água. Vamos observar se essa reação está balanceada ou não. Utilizando o método de tentativa, vamos escolher o CH4 para ser a substância na qual iremos partir para fazer o balanceamento. Coloca-se o coeficiente estequiométrico 1 e a partir dele ver a quantidade de cada átomo no reagente no produto e comparar. Nos reagentes tem um átomo de carbono, ou um mol de átomo de carbono. Nos produtos também tem somente um mol de átomo de carbono. Então significa dizer que o coeficiente estequiométrico do CO2 vai ser 1. Depois, balancear os átomos de hidrogênio. Os oxigênios deixa sempre por último, ok? São 4 mols de átomos de hidrogênio nos reagentes e tem somente 2 nos produtos. Para que fique 4, coloca-se o coeficiente estequiométrico 2 para a água. E assim agora vai ter 2 vezes 2, 4. Então agora já está balanceado. Vamos então agora ver os átomos de oxigênio. Falta balancear o gás oxigênio, porque os produtos já estão todos balanceados. Nos produtos vai haver 1 vezes 2, 2, mais 2 vezes 1 mol de oxigênio, 2, ou seja, há 4 mols de átomos de oxigênio. Nos reagentes tem somente 2. Tá? Tem aqui esse número aqui subscrito. Para que fique 4, coloca-se o coeficiente estequiométrico 2. Disse que houve uma variação de tempo de 5 minutos. Ou seja, essa reação se processou no tempo de 5 minutos e que foram consumidos 0,25 mol de metano. Então, a variação da quantidade de matéria do metano, 0,25 mol. E quer saber a velocidade ou a taxa de desenvolvimento da reação. Para isso, vamos relembrar que a taxa de desenvolvimento da reação, ela vai ser igual a... O metano é um reagente, então ele vai ter o sinal negativo, menos, colocar aqui em módulo, para que o valor dê positivo, porque não existe taxa de desenvolvimento negativo, apenas a variação da quantidade de matéria do metano, dividido pela variação do tempo, que vai ser igual a módulo menos 0,25 mol dividido por a variação do tempo, que foi de 5 minutos. Então, a taxa de desenvolvimento da reação vai ser igual a 0,25 dividido por 5. 0,5. 0,05. Muito bem. Mol por minuto. Logo, a resposta correta vai ser a letra C.
Ok, vamos então passar para a segunda questão. A segunda questão já envolve uma análise de gráfico. Então, é muito importante sabermos fazer esse tipo de análise de gráficos, tá? Seja em física, química, biologia, não importa. Onde tiver gráfico, é bom a gente saber fazer essa interpretação. Só desenhar primeiro o gráfico para ficar mais fácil a gente responder a questão. No eixo Y é a concentração em mol por litro. Ó, a concentração em mol por litro a gente pode representar somente por esses colchetes, ok? E aqui tem-se no eixo X o tempo que foi fornecido em minutos. O que pede a questão? Analise o gráfico abaixo em que está representada a variação da concentração de um reagente em função do tempo em uma reação química. Então, tem-se aqui a expressão do gráfico da reação. No eixo Y, tem novamente essa concentração em mol por litro, que vai estar em função do tempo. A reação, ela se inicia neste ponto, é o início, e finaliza neste ponto. Você pergunta, professor, mas como é que eu vou saber onde é o início, onde é o final? Veja que a curva ela está decrescente, então significa dizer que está sendo consumido o reagente. Portanto, este ponto vai ser o início, que é o início do gráfico, e aqui vai ser o final da reação. No início, no tempo de 1 minuto, tem-se 0,9 mol por litro do reagente, e no final, no tempo de 5 minutos, tem-se 0,01 mol por litro. Considerando as informações desse gráfico, é correto afirmar que, no intervalo de 1 a 5 minutos, a taxa de desenvolvimento média de consumo desse reagente é de... Olha, vejamos, já sabemos que a taxa de desenvolvimento da reação vai ser igual a, trata-se de um reagente, então em módulo, menos a variação da concentração do reagente, dividido pela variação do tempo. Tá? Essa vai ser a taxa de desenvolvimento em relação ao reagente, que vai ser igual a módulo menos. A variação vai ser a concentração final menos a concentração inicial dividido pelo tempo final menos o tempo inicial. A concentração final 0,01 menos a concentração inicial 0,9 dividido por tempo final 5 minutos menos o tempo inicial 1 minuto. Então, a taxa de desenvolvimento vai ser igual a 0,01 menos 0,09 vai dar menos 0,08 dividido por 5 menos 1, 4. Então, isso implica dizer que a taxa de desenvolvimento vai ser igual a 0,08 dividido por 4. Vai ser 0,02 mol por litro minuto. Eu coloquei foi um zero a mais, é 0,1 e 0,9. 0,1 menos 0,9, que vai ser igual a menos 0,8, 0,2 mol por litro. Pessoal, você tem que falar, quando vocês visualizarem alguma coisa que esteja equivocado, pode falar para a gente consertar logo, para não chegar no final e ter que rever todo o cálculo. Alguma dúvida com relação a essa segunda questão? A terceira questão da Unicamp diz o seguinte: amostras de magnésio foram colocadas em soluções de ácido clorídrico em diversas concentrações e temperaturas, havendo total dissolução do metal e desprendimento do hidrogênio gasoso. Observaram-se os resultados expostos na tabela a seguir. Analisando a tabela, podemos observar que na primeira coluna da esquerda para a direita tem-se o número da amostra, 1, 2, 3 e 4, a massa do magnésio dissolvido, na primeira amostra 2 gramas, na terceira 0,40 gramas, na segunda e na terceira 0,40 gramas, na quarta 0,50 gramas. E o tempo para dissolver foi, na amostra 1, 10 minutos, amostra 2, 2 minutos, amostra 3 e amostra 4, 1 minuto em cada uma delas. Pergunta-se, na letra A, em qual caso
a taxa de desenvolvimento média da reação foi maior? Vamos calcular a taxa de desenvolvimento da reação para cada uma dessas amostras. Então, primeiro, a letra A, calcular a taxa de desenvolvimento para cada reação. Na primeira amostra, pense que a taxa de desenvolvimento vai ser igual a... Neste caso, o que vai variar vai ser a massa do magnésio. Então, vai ser a variação da massa dividido pela variação do tempo. Fazendo isso para cada amostra. Amostra 1. Taxa de desenvolvimento vai ser igual... Qual foi a variação da massa na amostra 1? 2 gramas. Dividido pelo tempo, que foi 10 minutos. Então, significa dizer que a taxa de desenvolvimento vai ser igual a 0,2 gramas por minuto. Para a segunda amostra, a taxa de desenvolvimento vai ser igual a... Variação da massa foi de 0,40 gramas, dividido pelo tempo que ocorreu a reação, que foi de 2 minutos. Então, a taxa de desenvolvimento da reação vai ser de 0,2 gramas por minuto. Para a amostra 3, a taxa de desenvolvimento da reação vai ser igual a variação da massa também 0,40 gramas, mas o tempo da reação foi de 1 minuto. Isso implica dizer que a taxa de desenvolvimento da reação de 0,4 a 0,40 gramas por minuto. E da amostra 4, a taxa de desenvolvimento vai ser igual a variação da massa de 0,50 gramas dividido pelo tempo que ocorreu a reação, que foi de 1 minuto. Isso implica dizer que a taxa de desenvolvimento da reação da amostra 4 vai ser de 0,5 gramas por minuto. Ou seja, podemos observar que a que tem maior taxa de desenvolvimento é a amostra 4. Certo? Então, na letra A, a resposta vai ser a amostra 4. Na letra B, em qual caso se desprendeu maior quantidade de gás hidrogênio? Mostre como você chegou a essa conclusão, ou a essas conclusões. Para isso, na letra B, ele forneceu a equação da reação química que acontece, que é magnésio sólido mais 2 mols de HCl aquoso, produzindo 1 mol de cloreto de magnésio mais aquoso e um gás hidrogênio. O gás hidrogênio. Como é que a gente vai saber qual dessas amostras desprendeu a maior quantidade de gás hidrogênio? A gente vai observar a reação. O que a gente nota? Que a reação ela acontece de 1 mol de magnésio sólido está para 1 mol de gás hidrogênio. O que isso significa dizer? Que quanto maior for a massa de magnésio, maior vai ser o desprendimento, né, o volume, digamos assim, do gás hidrogênio. É isso que significa dizer. Então, analisando a tabela, vamos observar que a amostra 1, que aqui contém maior quantidade de magnésio, ela vai desprender maior quantidade de hidrogênio. Então, a resposta vai ser a amostra 1. Tá? Porque tem maior massa. Quanto maior a massa de magnésio, maior vai ser o desprendimento do gás hidrogênio. Alguma dúvida na terceira questão, pessoal? É assim, Camille. Para a gente saber a quantidade de gás hidrogênio que vai ser liberado nessa reação, devemos conhecer a reação química que descreve essa reação, a equação química que descreve esta reação, que é exatamente esta que já foi fornecida na letra B.
Essa reação significa dizer que 1 mol de magnésio sólido reage com 2 mols de ácido clorídrico na fase aquosa. E essa reação produz um sal, que é o cloreto de magnésio, na fase aquosa, mais 1 mol de gás hidrogênio. Ok? Sabendo disso, vamos verificar a relação, ou melhor, a proporção estequiométrica entre os reagentes e os produtos. Nessa equação, significa dizer que 1 mol de gás, ou 1 mol de magnésio sólido, está para 2 mol de ácido clorídrico, que está para 1 mol do cloreto de magnésio, que está para 1 mol de gás hidrogênio. Só que a questão, ela foca somente no gás hidrogênio e ainda no magnésio sólido, que está de 1 para 1. Ou seja, se está de 1 para 1, quanto maior for a massa ou a quantidade de magnésio, maior também vai ser a quantidade de gás hidrogênio que vai ser desprendida. E o inverso também é válido, ou seja, quanto menor for a quantidade de magnésio dissolvido na reação, menor vai ser a quantidade desprendida de gás hidrogênio, tá? Porque tem essa proporção de 1 para 1 que podemos observar. Analisando na tabela, a amostra que tem maior quantidade ou maior massa de magnésio é a amostra 1, que são de 2 gramas. Na amostra 2 são 0,40, 3 também, e na 4, 0,5. Ou seja, a amostra 1, como tem maior massa de magnésio, houve o maior desprendimento de gás hidrogênio. Certo? Ficou melhor assim, Camille? Ficou claro sim, professor. Obrigada. Por nada. A quarta questão é uma questão da Unicamp. Como eu já falei para vocês, gosto muito das questões da Unicamp, da Unesp, da USP, da UNB. São questões bastante interessantes. Eu posso apagar esse lado do quadro, lado esquerdo? Numa reação que ocorre em solução, tem a reação 1. Vou desenhar logo aqui o gráfico. Numa reação que ocorre em solução, que está a reação 1, há desprendimento de oxigênio e a taxa de desenvolvimento pode ser medida pelo volume de gás oxigênio desprendido. Então, tem essa reação 1. Outra reação, que é a reação 2, ocorre nas mesmas condições, porém consumindo gás oxigênio, e este consumo mede a taxa de desenvolvimento da reação. O gráfico a seguir representa os resultados referentes às duas reações. Tá? Então, a gente pode observar, reação 1 está sendo produzido oxigênio, reação 2 está sendo consumido. Considerando as 2 horas iniciais, qual das reações tem taxa de desenvolvimento maior? Justifique a sua resposta. Ele quer saber nas 2 horas iniciais. Então, vamos olhar no gráfico e vamos marcar o ponto em que ocorrem as 2 reações, as 2 horas de reações iniciais. A gente observa que vai haver esta quantidade de oxigênio tanto para a reação 1 quanto para a reação 2. E como é que a gente vai saber qual delas a taxa de desenvolvimento vai ser maior? A gente vai comparar a variação da quantidade de oxigênio. Aquela que apresentar a maior variação de gás no oxigênio é que vai ter a maior taxa de desenvolvimento de reação. Vamos observar aqui. Primeiro, da reação 1. Na reação 1, a gente observa, vou colocar aqui do lado. Reação 1. O tempo inicial é de 0 horas. Então, tem esse tempo inicial, que é de 0 horas. E a quantidade de oxigênio é 0. O volume de oxigênio é igual a 0. Está no encontro do eixo x e eixo y, então é 0. No tempo final, que corresponde a 2 horas, o volume
de oxigênio corresponde a aproximadamente 1,8. 1,8. Uma unidade habitada, pode ser litros, vamos supor. Na reação 2, a gente observa aqui, no tempo inicial, que também é igual a zero, está aqui, 0 horas, o volume de gás oxigênio corresponde a 5. E no tempo final, que é o tempo de 2 horas, foi o que a questão pediu, a gente observa que a quantidade de oxigênio, o volume de oxigênio é igual a 1,8. Tá. Agora, analisando esses dados, qual das reações houve maior variação de volume de oxigênio? A reação 1, que foi de 0 até 1,8, ou da reação 2, que foi de 5 até 1,8? Reação 2. Da reação 2. A variação do volume de oxigênio vai ser igual ao volume final, vou botar aqui em módulo, 1,8, menos o inicial, que é 5, que corresponde a quanto? 1,8 menos 5, 3,2, confere? 3,2. Então, a variação de volume na reação 2 foi maior. Portanto, a reação 2 é que vai ter a maior taxa de desenvolvimento da reação. Tá, pessoal? Alguma dúvida nessa quarta questão? Algum questionamento que queiram fazer? Poderia explicar de novo? Esse ponto final ou inicial? Ana O Beatriz? final. Ok. Vamos fazer então de uma maneira diferente, beleza? Ok. Vou marcar aqui esse lado. Até esses encontros de informações, tem alguma dúvida de como chegamos ou tá tudo certo, Ana Beatriz? Tudo certo. Ok, então vamos lá fazer através de um cálculo. Colocar TD, taxa de desenvolvimento para a reação 1. TD1 vai ser igual ao módulo. Por que módulo? Para que os valores dê sempre positivo, porque não existe uma taxa de desenvolvimento negativa. 1 vai ser igual à variação do volume de oxigênio dividido pela variação do tempo, que vai ser igual a, em módulo, a variação do volume vai ser o volume final menos o volume inicial, dividido pelo tempo final menos o tempo inicial, que vai ser igual a, na reação 1, o volume final 1,8 menos o volume inicial igual a 0, dividido por tempo final 2 horas menos o tempo inicial 0 hora. Então, TD1 vai ser igual a 1,8 menos 0, vai dar 1,8, dividido por 2, vai ser igual a 0,9. Vamos deixar assim, porque como não foi dado o volume, a unidade do volume, vamos deixar somente 0,9. Agora, para a reação 2. A taxa de desenvolvimento da reação 2 vai ser igual também ao módulo da variação do volume de O2 dividido pela variação do tempo, que vai ser igual a volume final menos o volume inicial dividido pelo tempo final menos o tempo inicial, que vai ser igual a, o volume final da reação 2 foi de 1,8 menos o volume inicial de 5, dividido pelo tempo final, que foi 2 horas, inicial 0, igual a 1,8 menos 5 vai dar menos 3,2 dividido por 2, vai estar em módulo, vai dar um valor positivo, então TD2 vai ser igual a 1,6. Ou seja, através dos cálculos, a gente pode observar que a taxa de desenvolvimento da reação 2 é de 1,6 e a taxa de desenvolvimento da reação 1 é 0,9. Então, quem tem maior taxa de desenvolvimento? A reação 2. Certo? Ficou melhor assim, né, Beatriz? Ficou, obrigada.
Beleza, por nada. Vamos então para a quinta questão. Em relação ao gráfico de energia, em função do desenvolvimento de uma reação química hipotética, assinale a alternativa correta. Então, observe o gráfico, tem algumas numerações de 1 até 5, que não afirma sobre o que é, e tem-se algumas energias em quilojoules por mol que foram fornecidas. Vamos logo observar em uma das alternativas e o que ele pede. Na alternativa A, por exemplo, ele quer saber o que cada um representa. Diz que o 1 representa 13 kJ por mol, 2 reagentes, 3, ok. Nessa questão, que a gente identifique cada um desses participantes da reação, que está presente aqui no gráfico. Então, vamos analisar. O 1, ele corresponde exatamente aos reagentes. Por que o 1 corresponde aos reagentes? Porque, analisando este gráfico, vamos observar que é uma reação do tipo exotérmica. Por que é uma reação do tipo exotérmica? Porque a energia dos reagentes é maior do que a energia dos produtos. É um gráfico que está sendo descendente, então está decrescendo. Se decresce é porque é uma reação do tipo exotérmica. O 1 refere-se ao reagente. O 2, observe que é a energia a diferença entre a energia do complexo ativado, essa aqui é chamada complexo ativado, então, de um intermediário, podemos dizer assim também, menos a energia do reagente. Ou seja, o 2 é a energia de ativação para a reação. Como é que a gente vai saber que é energia de ativação? E veja, vai subir aqui no patamar aqui da energia. Então, essa diferença refere-se exatamente à energia de ativação da reação, como já vimos nas aulas anteriores, que é a energia mínima necessária para que a reação ocorra. Se não atingir essa quantidade de energia mínima, a reação não acontece. Tá? É necessário ter essa energia mínima. O 3. O item 3, ele refere-se ao complexo ativado, como falei agora há pouco, complexo ativado, ou um intermediário, então um ou outro. O item 4 refere-se aos produtos. Então, o reagente recebeu uma certa quantidade de energia, que é chamada energia de ativação, formou o complexo ativado, depois deu início ao processo de formação dos produtos. E o item 5? O item 5 refere-se à variação de entalpia. Professor, mas como é que eu vou saber que é variação de entalpia? Porque note que o intervalo que está sendo fornecido é entre a energia dos reagentes e a energia dos produtos. E relembrando, variação de entalpia é igual ao somatório de entalpia dos produtos menos o somatório de entalpia dos reagentes, que é a mesma coisa de energia do reagente e energia do produto. Então, nessa etapa, entre o reagente e o produto, refere-se à variação de entalpia. Vamos analisar, então, as alternativas. A letra A, 1, refere-se a 13 kJ por mol, então já está falso, não é isso. Vamos para a letra B. 1, refere-se aos reagentes, ok. 2, energia de ativação, ok. 3, estado ativado ou complexo ativado, tudo certo. O 4, produtos, ok. E 5, refere-se a 12 kJ por mol de calor liberado. Vamos ver se é isso mesmo. Que refere-se à variação de entalpia. A entalpia, então, ela vai ser igual a... deu que valor? 25 menos 13. Variação de entalpia vai ser igual a 25, que vai dos produtos até o complexo ativado, menos 13, que vai ser igual a 12 kJ por mol. Então, a letra B está correta. Tá? Vai ser 12 kJ por mol de calor liberado. Professor, mas deu positivo. Tá, deu positivo porque colocamos dessa forma. Mas vimos que ΔH vai ser
negativo, então seria 13 menos 25. Mas é a mesma coisa. Nós sabemos que o calor vai ser liberado porque essa informação foi fornecida no gráfico. Resposta correta vai ser a letra D. Alguma dúvida, algum questionamento, pessoal, nessa questão? Não. A questão 6 e a questão 7 são questões teóricas, então vai ser bem rápido, tá? A sexta questão. A taxa de desenvolvimento de uma reação química depende, item 1, do número de colisões entre as moléculas na unidade de tempo. Isso é verdadeiro ou falso? Verdadeiro, não? Vimos que para que uma reação química ocorra, deve haver dois fatos iniciais, ou duas, como é que chama? Duas condições iniciais. Primeiro, os reagentes devem estar em contato. Se eles não estiverem em contato, eles não vão conseguir reagir à distância, tá? E depois, deve haver colisões entre as moléculas dos reagentes. Porque se não houver colisão entre essas moléculas, a reação também não vai acontecer. Veja aqui então como exemplo. Tem essa mistura, vou botar aqui um gás qualquer, tá? Representado por essas esferas na cor preta. E outra, vou botar aqui uma dupla, representado por essas duas esferas azuis. O que acontece? Estão todos na fase gasosa. A reação química só vai acontecer se essas moléculas colidirem entre si. Enquanto elas não colidirem, a probabilidade da reação acontecer é nula. No momento que ocorre a colisão, pode ou não ocorrer a reação. Por que pode ou não? Que vimos nas aulas anteriores que a colisão ela deve ser efetiva e com a energia mínima necessária para a reação ocorrer. Certo? Deve ser uma colisão frontal. E nessa colisão deve formar uma certa quantidade de energia necessária para que a reação ocorra. Então, o item 1 vai estar verdadeiro, porque o desenvolvimento depende do número de colisões entre as partículas. Então, item 1, verdadeiro. O item 2 depende da energia cinética das moléculas envolvidas na reação. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Vai ser verdadeiro. O que é energia cinética? A energia cinética está relacionada com a energia em movimento. As moléculas estão em movimento. Então, elas se apresentam energia cinética. E quanto maior for a energia cinética das moléculas, das partículas, maior vai ser a facilidade de ocorrer uma colisão efetiva, consequentemente, maior vai ser a taxa de desenvolvimento da reação. Ok? O item 2 está verdadeiro. E no item 3? A taxa de desenvolvimento depende da orientação das moléculas. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro, não? Isso, verdade. Vamos tirar esse não, Kaique. Vai ser verdadeiro, que depende da orientação das moléculas. Inclusive, tem até uma questão que está mais à frente, acredito eu, que fala exatamente disso, né, do tipo da orientação das moléculas. Se a orientação for aquela de colisão frontal, que produz a energia mínima necessária para que a reação ocorra, vai ser uma colisão efetiva. Então, item 3 está verdadeiro. Resposta da letra A. Vamos passar, então, para a sétima questão. A reação entre hidrogênio e oxigênio gasosos é mais rápida quando esses estão, ou seja, ele quer saber se na reação entre gás hidrogênio e gás oxigênio para produzir a água, aqui nessa reação, ela se processa mais rapidamente quando os reagentes estão, letra A, secos e na ausência de um catalisador. Verdadeiro ou falso? Vamos relembrar um pouco o que é um catalisador. O catalisador, ele é uma substância que acelera as reações químicas. Mas por que o catalisador tem essa função de acelerar? Como é que ele consegue?
Porque ele diminui a energia de ativação da reação. Diminuindo a energia de ativação, a reação se processa mais rapidamente. Só que o catalisador, é um detalhe importante, ele não é consumido durante a reação. Ele somente acelera a reação, diminuindo a energia de ativação. Então vejamos, a letra A. Essa reação se processa mais rápido quando estão secos e na ausência de catalisador. Verdadeiro ou falso? Falso. Falso. Se tiver um catalisador, ele vai se processar mais rápido. Sem catalisador, ela vai demorar mais. Letra B. Quando estão úmidos e na ausência de catalisador. Falso. Também falso. Na ausência do catalisador, se processa com menor taxa de desenvolvimento. Letra C. Quando eles estão aquecidos, olha lá o aquecimento, e na presença de catalisador. Verdadeiro ou falso? Letra D. Quando estão resfriados e na presença de catalisador. Verdadeiro ou falso? Pessoal, e todo mundo calou, ficou cri, 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 cri. Aliás, ficou só bem TV aqui, cara. Não. Qual? Não entendi. Letra C. Por que letra C, Letícia? A temperatura, ela também influencia na taxa de desenvolvimento. Exatamente. Veja. Vimos agora há pouco na questão 6 que a energia cinética ela influencia na taxa de desenvolvimento da reação. Então a gente vai lembrar, depende da energia cinética. Mas a energia cinética depende de quê? Ela está diretamente relacionada com a temperatura. Quanto maior for a temperatura, maior vai ser a energia cinética, porque ocorre maior agitação térmica das partículas. Então, com o aquecimento, significa dizer que está havendo elevação da temperatura, o que implica dizer que está aumentando a energia cinética, o que implica dizer ainda que vai haver a maior probabilidade de colisão efetiva, que implica, provavelmente, uma maior taxa de desenvolvimento da reação. Então, o aquecimento em presença de catalisador é a resposta correta. A letra D, por que não está correta? Fala em resfriamento. Quando se resfria o sistema, vai reduzir a energia cinética das partículas. Consequentemente, a probabilidade de uma colisão efetiva vai ser reduzida. Consequentemente, a taxa de desenvolvimento da reação cai. Tá? Então, a resposta correta vai ser a letra C. Muito bem. Mas por que não pode ser a E? Porque diz que é secos e a baixa temperatura. Menor temperatura, menor energia cinética, menor probabilidade de ocorrer uma colisão efetiva e menor vai ser a taxa de desenvolvimento da reação. Ok? Alguma dúvida na questão 6 e na questão 7, pessoal? Não. Não. É interessante. Alguma dúvida, pessoal, na 6 e na 7? Não. 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 Vocês estão muito sérios, pessoal. Para lá descontrair um pouco nesse feriado. Aqui a oitava questão. Oitava questão já é um cálculo. Eu posso apagar o lado esquerdo aqui do quadro. Pode, pessoal, apagar o lado esquerdo? Pode. Pode sim. Pode, professor, vai fundo. Vamos lá, então vamos cantar, né? Quem me vê limpando assim, flanelinha, gira, gira, eu tô limpando você da minha vida. Tô limpando você da minha vida. Quem me vê apagando assim, flanelinha, gira, gira, tá apagando. Ok? Vamos lá. Oitava questão. A reação de formação da água ocorre com consumo de 6 mol de oxigênio por minuto. Consequentemente, a taxa de desenvolvimento médio de consumo de hidrogênio é de... Pessoal, nessas questões, sempre que envolve taxa de desenvolvimento da reação, é uma dica que eu dou aqui, descreva a reação que se processa. Vejamos, ele afirma que a reação de formação de água ocorre com a taxa de consumo lá. Formação da água, acabamos de ver aqui na questão 7, mas eu vou repetir aqui na questão 8,
para facilitar nossa vida. Olha lá. 2O gasoso. Aí, essa é a reação de formação da água e já está balanceada. É muito importante que a reação esteja balanceada. Se não estiver balanceada, I am so sorry, mas esse resultado vai dar provavelmente errado. Só se der uma zebra e você não conseguir acertar mesmo com balanceamento estando incoerente, tá? E disso, ele afirmou que a taxa de desenvolvimento da reação com relação ao gás oxigênio é igual a 6 mol por minuto. É igual a 6 mol por minuto. E quer que a gente calcule a taxa de desenvolvimento do gás hidrogênio. E como é que a gente vai fazer isso? Vamos relembrar lá das nossas aulas, história, como é que se calcula a taxa de desenvolvimento de uma reação. Relembrando, taxa de desenvolvimento da reação pode ser calculado tanto em função dos reagentes quanto em função dos produtos. E como vai ser? É igual ao módulo da... Para essa reação, vou colocar para esta. Em relação à variação, como se envolve módulo, a variação da quantidade de matéria do gás hidrogênio dividido pela variação do tempo vezes, aqui embaixo, o seu coeficiente estequiométrico. Não sei se vocês lembram disso. O coeficiente estequiométrico do hidrogênio é igual a 1. Vou colocar aqui na cor azul, para diferenciar, tá? Então, aqui, dividido pelo seu coeficiente estequiométrico, que é 1. Então, 1 vezes ΔT. Que vai ser igual ao módulo da variação em quantidade de matéria do gás oxigênio dividido pela variação do tempo multiplicado pelo coeficiente estequiométrico do gás oxigênio, que é 1/2. Que é igual ao módulo da variação em quantidade de matéria da água dividido pela variação do tempo vezes o seu coeficiente estequiométrico, que também é igual a 1. Até aqui, pessoal, tudo tranquilo? Sim. Tranquilo. Ok. Mas, vamos relembrar mais ainda. Para essa reação, o que deu? Deu ΔN. Então, ΔN dividido por ΔT é igual à taxa de desenvolvimento. Confere? Lembra disso? É que eu estou fazendo passo a passo, que é para, se tiver tido alguma dúvida antes, para ensinando agora. Que ΔT é igual a ΔN taxa de desenvolvimento vai ser igual a variação de quantidade de matéria, que pede na questão, pela variação do tempo. Confere? Sim ou não, people? Que eu preciso disso para dar o próximo passo. Não entendi, Pedro. Ah, ok. Então vejamos, preste bem atenção então, pessoal, nesse detalhe, preste bem atenção. Se isso é verdade, então significa dizer que ΔN do gás hidrogênio dividido por ΔT é igual a taxa de desenvolvimento do gás hidrogênio e que esse ΔN do oxigênio por ΔT refere-se à taxa de desenvolvimento do gás oxigênio e que esse ΔNH2O corresponde à taxa de desenvolvimento da água. Então, podemos reescrever da seguinte forma. TD da reação é igual ao módulo da taxa de desenvolvimento do gás hidrogênio dividido pelo coeficiente estequiométrico, que é 1, que vai ser igual a variação de entalpia, que é o TD,
do gás oxigênio dividido por 1/2, que foi o coeficiente estequiométrico dele, que é igual a TD da água dividido pelo coeficiente estequiométrico da água, que é 1. Certo? Alguma dúvida, pessoal, até aqui? Alguma dúvida? Não. Nossa, o professor não precisa de tudo isso? Não, não precisa de tudo isso, mas eu quero que você entenda por que a gente vai utilizar somente essa parte bem aqui, tá? Por isso que eu fiz passo a passo, que eu quero que você entenda por que a gente vai usar somente essa relação. Então, veja. Se isso é verdade, tudo isso, então o que a gente pode fazer? Podemos relacionar somente a do oxigênio com o hidrogênio. Podemos usar somente esta relação, que é o que vamos utilizar para responder a questão. A questão pede o TDAH. Para isso, ele deu TDO, então a gente vai fazer esse cálculo. Veja como é que vai ser feito. Vou botar aqui na cor laranja. Não, laranja fica muito coisado. Não, vamos botar. TD do gás hidrogênio dividido por 1 é igual a TD do gás oxigênio dividido por 1 sobre 2. Tá? Então, isso implica dizer que a taxa de desenvolvimento da reação com relação ao hidrogênio vai ser igual por 1, então a gente omite 1, precisa mais colocar 1, igual a TD, taxa de desenvolvimento do oxigênio dividido por 1/2 vai ser igual a 2 vezes TdO2. Entender essa parte, pessoal? Daqui para cá. Sim. Todos entenderam? Sim. Sim. Ok. Ótimo. Então, TdH2 vai ser igual a 2 vezes a taxa de desenvolvimento do oxigênio, 6 mol por litro, ou 6 mol por minuto, vezes 6 mol por minuto. Então, taxa de desenvolvimento com relação ao consumo de hidrogênio vai ser igual a 12 mol por minuto. A resposta correta é a letra... que para mim não aparece. A letra... Letra E. Confere? Resposta correta vai ser a letra E. Alguma dúvida, pessoal, nessa questão 8? Não. Tá, é o seguinte, depois de tudo isso que fizemos, vamos lá então aplicar o chamado pulo do gato. Tá, vamos então chamar o pulo do gato. Como é, pessoal, mas como é que esse pulo do gato, como é que a gente tinha uma maneira mais rápida ainda de fazer essa questão? Sim. Então por que o senhor explicou tudo isso? Se a gente podia fazer de maneira mais rápida? Porque eu queria que vocês entendessem como é que funciona essa questão. Porque não adianta colocar somente tudo direto, mas eu não entendi como é que foi tão direto. Não. Sabe como é que resolve. Até aqui, tudo bem. Aí, veja. Uma maneira. A proporção está de 1 para 1/2. Ou seja, a proporção é de 1 para 0,5. Se o oxigênio é metade do hidrogênio, então significa dizer que a velocidade de consumo de hidrogênio é 2 vezes a do oxigênio. Ou seja, 2 vezes 6, 12. Chegaríamos no mesmo resultado. Só que eu não expliquei assim porque poderiam surgir muitas dúvidas, tá? Então, faça passo a passo. Quando você se sentir seguro, faça de maneira bem rápida, que aí vai dar tudo certo. Enquanto isso, faça passo a passo, que tenho certeza que vocês irão aprender
bem mais, tá? Ok. Vamos então para a nona questão. Depois a gente dá uma mudada um pouco na ordem para a gente pegar umas questões principais. Eu nem sei que horas são. 10h18. Nossa, como passa rápido. Falei. Nona questão. Só se alguém quiser ir ao banheiro, quiser tomar água, tá? Pode ir que eu posso dar uma pausa. Alguém quer ir tomar água? Nona questão. Numa experiência envolvendo o processo N2 mais 3 mols de H2 produzindo 2 mols de NH3, a velocidade da reação foi expressa como? A taxa de desenvolvimento da reação foi igual a NH3 dividido por ΔT, que é igual a 4 mol por litro hora. Considerando-se a não ocorrência de reações secundárias, isso é muito importante, porque fica mais direto para calcularmos o que ele pede, a expressão dessa mesma taxa de desenvolvimento em termos de concentração de gás e hidrogênio será, veja, nessa experiência envolvendo essa reação, a taxa de desenvolvimento da reação foi calculada em função da concentração de amônio, que deu 4 mol por litro vezes hora. E agora está pedindo para a gente calcular essa mesma taxa de desenvolvimento, só que em função do consumo de gás e hidrogênio. Tá? Veja, a amônia é um produto. O hidrogênio é um reagente. É por isso que a gente observa que nas alternativas estão todos com sinal de menos. Menos, tá? Porque agora vai ser consumido. Por isso que todos eles vão ter sinal negativo. Mas isso não vai importar para a gente na resolução. O que importa é encontrarmos um valor correto. Mais uma vez, a equação química ela está balanceada. Então, para resolvermos, iremos utilizar a relação entre o gás hidrogênio e o gás amônia. Como é que a gente vai fazer? Já vimos passo a passo na questão 8 como é que a gente chega nas relações. Então vamos aplicar a mesma relação. Delta ao... Eu não queria colocar o jeito que ele está, que vai ocupar muito espaço. Vou colocar de forma resumida. TD do gás hidrogênio dividido pelo... Qual é o coeficiente estequiométrico do gás hidrogênio? É 3. Que vai ser igual a taxa de desenvolvimento do gás amônia, que é o NH3, dividido pelo seu coeficiente estequiométrico, que é 2. Pronto, está aí. Então, essa é a relação que a gente vai utilizar para responder a questão. Alguma dúvida, pessoal, até aqui? Como é que a gente chegou nessa relação? Não, professor. Queremos encontrar o TDH2. Então, taxa de desenvolvimento com relação ao gás hidrogênio vai ser igual ao produto dos meios pelo produto dos extremos, 3 vezes a taxa de desenvolvimento da reação em função da amônia, dividido por 2. Então, a taxa de desenvolvimento em relação ao gás hidrogênio vai ser igual a 3 vezes 4 mol por litro vezes hora, dividido por 2. Então, 4 dividido por 2, 2. 2 vezes 3, 6. Então, TDH2 vai ser igual a 6 mol por litro hora. Resposta correta vai ser a letra E. A questão 10 diz o seguinte: considere as duas fogueiras representadas abaixo, feitas lado a lado, com o mesmo tipo e quantidade de lenhas. A gente pode perceber que realmente foram 6 peças de lenha que foram utilizadas. Então está aí a fogueira 1 e a fogueira 2. A rapidez da combustão da lenha
será... O que a gente vai observar? Nesse caso, essa questão, ela se refere aos fatores que influenciam a velocidade ou a taxa de desenvolvimento de uma reação. Vimos que, dentre os vários fatores que existem, temperatura, pressão, superfície de contato, dentre outras, a abordada nessa questão é exatamente essa, é a superfície de contato. Na primeira, as lenhas estão todas enfileiradas, formando uma espécie de triângulo, tá? Então vai ter esse contato com o gás, né, atmosférico, e o 2 foi colocado alternado. Você vê que tem uma abertura na qual vai deixar com que o ar atmosférico, o gás e oxigênio, ele tenha acesso a maior área superficial da lenha. Consequentemente, vai produzir ou vai queimar com maior facilidade. Então, letra A. A combustão da lenha será maior na fogueira 1, pois a superfície de contato com o ar é maior. Isso é verdadeiro ou é falso? Falso. Vai ser falso. Letra B. Maior na fogueira 1, pois a lenha está mais compactada, o que evita a vaporização de componentes voláteis. Isso está totalmente falso, tá? Nada a ver com isso aí. Letra C. Igual nas duas fogueiras, falso, não vai estar igual. Letra D. Maior na fogueira 2, pois a lenha está menos compactada, o que permite maior retenção de calor pela madeira. Isso aí vai estar falso. E letra E. Maior na fogueira 2, pois a superfície de contato com o ar é maior. Isso é verdadeiro. Porque como está duas em formato alternado, podemos observar que o alho consegue circular e atingir maior área de contato na lenha que está colocado de acordo com a figura 2. Então a resposta é a letra E. É semelhante, o que a gente pode comparar com a esponja de aço, lã de aço, que é que chamam comumente de bombril, a bombril é a marca, a lã de aço e o prego. Molharmos, tirarmos, deixarmos lá passar os dias, vamos observar que na lã de aço ela vai enferrujar, ou seja, oxidar com maior taxa de rapidez do que o prego, porque na lã de aço tem o contato com o ar é maior do que o do prego. Tá? Então a mesma coisa, então a resposta correta é a letra E. Vamos então para a 11ª questão. Já a gente mais uma teórica, depois a gente passa para as de cálculos, que é para a gente dar uma melhorada aí, um pique. Em 2 experimentos, massas iguais de ferro reagiram com volumes iguais da mesma solução aquosa de ácido clorídrico, à mesma temperatura. Então a gente pode observar que ocorreram 2 experimentos nas mesmas condições de reação. Num dos experimentos, usou-se uma placa de ferro, no outro, a mesma massa de ferro na forma de limalha. Nos 2 casos, o volume total de gás hidrogênio produzido foi medido periodicamente até que toda a massa de ferro fosse consumida. Escolha a alternativa cujo gráfico melhor representa as curvas do volume total do gás hidrogênio produzido em função do tempo. Vamos lá, pessoal. Eu vou desenhar para ficar legal, para a gente conseguir visualizar bem melhor o que isso está descrevendo na questão 11. Foi utilizado uma barra de ferro e limalha de ferro. Vou colocar aqui esse pente fechado. Reação 1. E aqui reação 2. Mesmas condições, mesma temperatura, mesmo volume de ácido, mesma massa de ferro. A diferença é que o ferro ele está na forma de barra e na outra o ferro está em pó. Vou botar assim. Limalha de ferro e aqui a barra. Analisando essas 2 reações, qual delas vocês acreditam que vai ter maior taxa de desenvolvimento? Qual delas vai acontecer mais rapidamente? A segunda? Por quê? Hours.
There is. A Why? área dela é maior, não, professor? Devido a... A área. Isso, a área, então chamado superfície de contato. Muito bem. Veja que na barra de ferro, a superfície que vai estar em contato com o ácido, aqui ficou o gás, tá? Esqueci de botar. Aqui ficou o gás hidrogênio, tá? Aqui fica a formação do gás hidrogênio. Na barra, vai ficar somente aquela superfície da barra em contato com o ácido. E ali vai ocorrer a reação. Mas, quando se coloca a limalha de ferro, ou seja, ela em pó, vai ter uma superfície maior de contato, ou seja, a reação vai reagir mais rapidamente. É o mesmo caso, se a gente for comparar no nosso cotidiano, já que isso aqui é mais experimental, mais laboratório, alguma coisa desse tipo, mas no nosso cotidiano podemos utilizar um antiácido. Você vê que existe o... Eu não estou fazendo propaganda, tá? Por favor. Mas tem os antiácidos em comprimido, tem aquele eno comprimido e o eno em pó. Geralmente usa-se o eno em pó. Por quê? Porque a reação ali com a água ocorre mais rapidamente. Quando se coloca um comprimido, a gente observa bolinhas formando pelo todo o supercomprimido. Já observaram isso? Coloca um comprimido, clutch, aí forma umas bolinhas ao redor do comprimido. Mas quando se coloca o pó, é bolha para todo lado, que a gente fica até perdido com qual bolha a gente olhar. Não é verdade? Então, seja em pó, reage mais rapidamente. Mesmo caso acontece aqui. Então, a limalha de ferro vai ocorrer mais rápido. Vamos, então, imaginar um gráfico, um possível gráfico. Desenhando. O gráfico está aqui. Segundo que ele deu, é volume total de H, então volume de gás oxigênio total, em função do tempo. Como é que a gente vai simular este gráfico? Vamos simular primeiro, utilizando com a barra de ferro. Por que o da barra de ferro vai ser referência? Porque a superfície de contato é um fator que altera a taxa de desenvolvimento da reação. Então vamos considerar primeiro esse que é o padrão. Tá, aqui. Foi utilizado com a barra. Agora, vamos desenhar a parte do gráfico que se refere à limalha de ferro. Como com a limalha de ferro a taxa de desenvolvimento é maior, então significa dizer que o volume de gás hidrogênio produzido no momento da reação vai ser maior. Então, vai ter uma característica mais aqui acima. Ó. Tá? Então, vai ter este perfil. O azul da limalha, esse aqui debaixo da barra. Resposta correta vai ser a letra B. Questão 13. Observe o gráfico abaixo e escolha a alternativa correta. X mais Y, Z. 42, 30, 10. 42, 30, 10. Certo? Tá aí. Energia em quilocaloria e no eixo X, caminho da reação, CDR. Letra A. 42 quilocalorias é a energia liberada na reação Z produzindo X mais Y. Isso é verdadeiro ou falso? X e Y, eles são falso, os... professor. A reação é... Isso, falso, muito bem. Então vamos observar aqui a reação. Os reagentes X e Y produzindo Z. São os produtos, vou ter produtos, mas é somente um produto. Tá aí. Esse 42 quilocalorias, ele não vai ser a energia liberada se a reação fosse Z produzindo X mais Y. Por quê? Seria, se ele fosse, seria o reagente, e aqui seria o produto. Então a diferença seria exatamente essa. Ó. 20 e 10. Isso seria 20 quilocalorias de energia liberada, e não 42. Então está falso o item A. O item A está falso. Item B. 30 quilocalorias é a energia do complexo ativado. Verdadeiro ou falso?
O complexo ativado está localizado aqui em cima. Complexo ativado. Qual é a energia do complexo ativado? Qual é a energia dele? 42. 42 quilocalorias. Então a letra B também está falso. Na letra C, 12 quilocalorias é a energia absorvida na reação X mais Y produzindo Z. Verdadeiro ou falso? Aqui vai ser energia de ativação. Essa diferença vai ser a variação de entalpia e lá em cima vai ser energia do complexo ativado. Tá? Então veja. A letra C, 12 quilocalorias, energia absorvida, não vai ser, tá? Vai estar falso. Por que não vai ser energia absorvida? Porque energia absorvida, que é o ΔH, ela vai ser de 10 até 30. Então ocorre a variação de 20. E para que a reação ocorra, tem que ocorrer uma certa quantidade de energia que é chamada energia de ativação, que vai de 10 até 42, que corresponde a 32 quilocalorias. Novamente, a energia absorvida refere-se ao ΔH, que vai ser a diferença entre 30 e 10. Então vai ser somente 20 quilocalorias. Então a letra C está falso. Já a letra D, 32 quilocalorias é a energia de ativação da reação. X mais Y produzindo Z. Vai ser verdadeiro. Por quê? A energia de ativação é igual à energia do complexo ativado, que é 42, menos a energia dos reagentes, que é 10. Portanto, a energia de ativação vai ser igual a 32 quilocalorias. A resposta correta vai ser a letra D. Só mais duas questões, rapidinho a gente finaliza, tá? A reação NO2 gasoso mais monóxido de carbono produz dióxido de carbono e monóxido de nitrogênio. Ocorre em duas etapas. A primeira etapa, NO2 mais NO2, formando NO mais NO3. E essa etapa 1 é chamada etapa lenta da reação. Na segunda etapa, tem-se NO3 mais monóxido de carbono produzindo CO2 mais NO2. E essa é a etapa rápida. Ok? Vamos ver. A lei de velocidade para a reação é... A lei de velocidade é a mesma taxa de desenvolvimento para a reação. Note que essa questão envolve uma reação não elementar. O que é uma reação não elementar? É uma reação que ocorre em duas ou mais etapas, só que esta ocorre em duas. Tem a primeira etapa e a segunda etapa. A primeira é a etapa lenta e a segunda é a etapa rápida. Quando ocorrem esses tipos de reações, a gente vai focar somente na etapa lenta. Por que é a etapa lenta? Porque a etapa lenta é aquela que vai determinar a taxa de desenvolvimento da reação. Mas por que, professor, que vai ser a etapa lenta? Porque se ela é lenta, ela vai determinar quanto tempo vai levar para essa reação se processar. Porque a etapa rápida, como o nome já diz, é muito rápida. Aconteceu. Então, muitas vezes, não tem nem como a gente definir se houve formação de um intermediário ou não, quando a etapa é rápida. Tá? Então, quem define a taxa de desenvolvimento da reação é a etapa lenta. Taxa de desenvolvimento da reação vai ser igual a... Vai envolver os reagentes. A concentração do NO2 vezes a concentração do NO2, que é o reagente NO2, e NO2. Então, vai ser a concentração de um vezes a concentração do outro, dividido pela avariação do tempo, para que a reação pudesse
se processar. Só que nisso, como tem um sinal de igualdade, vai ter também uma constante, que é uma constante de proporcionalidade. Então, geralmente, quando tem um sinal de igualdade, tem essa constante. Essa constante K, uma constante K que a gente colocou para a reação, mas em outras fórmulas. Existe uma constante porque vai haver uma proporcionalidade entre os envolvidos na equação. Então, PD vai ser igual a constante vezes concentração de NO vezes concentração de NO2 vezes NO2, vai dar concentração de NO2 ao quadrado, dividido pela variação do tempo. Então, a resposta correta vai ser a letra A. A última questão para a gente finalizar vai ser a questão 18 tem-se. No laboratório foram efetuadas diversas experiências para a reação. 2 mol de H2 gasoso mais 2 NO gasoso produzindo NO gasoso, N2 H2O. N2 H2O gasoso. Mais 2. Certo. Com os resultados das velocidades iniciais obtidos, montou-se a seguinte tabela. Então, veja, tem-se a tabela com experiência 1, 2, 3, 4 e 5. E as respectivas concentrações dos reagentes, que é o gás hidrogênio e o monóxido de nitrogênio, e ainda a velocidade ou taxa de desenvolvimento para cada um desses experimentos. Baseando-se na tabela acima, podemos afirmar que a taxa de desenvolvimento da reação é... Para encontrarmos a taxa de velocidade de desenvolvimento, a taxa de desenvolvimento da reação, vai ser necessário descobrir quais são os expoentes da reação de velocidade com relação ao hidrogênio e com relação ao monóxido de nitrogênio. E veja. Primeiro, a taxa de desenvolvimento ela vai ser igual a uma constante K vezes a concentração dos reagentes, no caso, o reagente primeiro hidrogênio, elevado a um determinado expoente, vezes a concentração de NO elevado a um determinado expoente. É o Y. Então, esse é o que nós devemos, ou o que se espera se encontrar. Como é que a gente vai fazer, então? Vamos observar, nesses experimentos, qual delas, em função do hidrogênio, ocorre a mudança na concentração de hidrogênio e a de monóxido permanece constante. Por exemplo, tem-se a experiência 1 e a experiência 2. O que a gente pode observar? Da experiência 1 para a experiência 2, a concentração do gás hidrogênio foi dobrada, ou seja, saiu de 0,1 para 0,2. E a do monóxido de nitrogênio permaneceu constante. Tem certo entendido até aqui? E o que houve com a velocidade? A velocidade, ela duplicou. Ou seja, tem-se a concentração do gás hidrogênio e uma certa taxa de desenvolvimento da reação. Do experimento 1 para o experimento 2, a concentração do gás hidrogênio foi duplicado, ou seja, 2 vezes a concentração do H2. E o que aconteceu com a taxa de desenvolvimento? Ela também duplicou. Foi 2 vezes TD. Então, isso implica dizer que a taxa de desenvolvimento está diretamente proporcional à concentração do H2 elevado a 1. Certo? Entendido até aqui, pessoal? Sim ou não? Sim. Beleza. Elevado a 1 por quê? Se dobra, dobra também. Tá? Dobrou a quantidade, dobrou a velocidade. Dobrou a velocidade, então vai ser elevado a 1. Agora, vamos observar 2 experimentos na qual a concentração do gás hidrogênio permanece constante, mas há variação na concentração do monóxido de carbono.
E neste caso, esqueci de botar aqui, experimento 1 para o experimento 2. Agora vai ser o experimento 1 para o experimento, qual permanece constante? 1, 3. Experimento 1 para o experimento 3. O que a gente observa? Que a concentração do H2 constante, mas a concentração do monóxido de nitrogênio, ela é dobrada. Vai ser um PD. Dobra-se a concentração de NO. E o que acontece com o taxa de desenvolvimento da reação? Ela sai de 0,1, vai para 0,4. Aumentou quantas vezes? Quadruplicou. Isso, quadruplicou. Saiu de 0,1 para 0,4. Então, quadruplicou. Multiplicado por 4. Então, veja. Se duplicando a concentração do monóxido de nitrogênio, a taxa de desenvolvimento aumenta 4 vezes, então, implica dizer que a taxa de desenvolvimento é diretamente proporcional à concentração do NO ao quadrado. Capite? Sim, capite, professor. Muito bem. Então, chegamos à conclusão de que a taxa de desenvolvimento da reação vai ser igual a constante K vezes a concentração do H2 elevado a 1, só que a gente vai omitir 1, não precisa repetir, vezes a concentração do NO ao quadrado. E a resposta correta vai ser a letra E. Ok, então, pessoal, vamos encerrar por aqui a nossa revisão de hoje. Tá? Espero que vocês tenham gostado dessas resoluções das questões de cinética química. Se tiver alguma dúvida, perguntem lá, por favor, na nossa sala de aula, que eu vou responder para vocês. Perguntem mesmo se tiverem dúvidas, para não deixar passar. Tá? Que é muito interessante, muito importante que vocês saiam desse conteúdo de cinética química para equilíbrio químico sem nenhuma dúvida, porque iremos aplicar esses conhecimentos de cinética em equilíbrio químico. E lá, algumas equações que iremos ver são semelhantes ao de cinética, em alguns casos, tá? Então, mais uma vez, muito obrigado por ter disponibilizado essa parte do feriado para estar aqui presente nessa revisão. Um grande abraço e um ótimo fim de semana, tá? Tchau, tchau, pessoal. Tchau, professor. Vou tchau você daqui primeiro. Tchau, tchau, até mais.